Amor, então vamos começar. Nós Vamos. queremos hoje trazer quando nós devemos orar e quando nós devemos buscar a terapia. Vai. Exatamente, porque olha, é importante fazer o seguinte: nós temos que distinguir bem que qual é o objetivo da oração e qual o objetivo da terapia. Isso, vamos começar. Tá? Oração, minhas irmãs, não tem outra. Oração é conectar-se com Deus, é manter a sua vida com Deus e você tem que orar. Orar, hoje nós entendemos que completa os tratamentos psicoterápicos, Sim. tratamentos psiquiátricos. A oração, uma vida de oração, ajuda muito. É complemento. Então, vida com Deus é indiscutível, você tem que orar. A oração tem o seu papel na sua comunicação, na sua conexão com Deus. E a terapia, ela tem o objetivo de te ajudar a identificar as tuas paralisias, os teus traumas. Sim. Ai, Jesus me cura de tudo. Jesus tira os meus medos. Não vamos cair nessa mentira. É mentira, porque a Bíblia não fala isso. Sabe o que a Bíblia diz sobre medo, que é um trauma, uma paralisia? Quando Deus... Eu vou trazer essa história até Jesus voltar. Pode até Jesus trazer. voltar, eu vou trazer. Quando Jesus vai falar, Deus, né? Ele se encontra com Gideão, ele simplesmente diz assim: Gideão, sei que tens medo, eu vou arrancar esse teu medo, vá e lidera o povo de Israel contra os midianitas. Foi isso que Deus falou. Nossa, Deus não falou isso. Jesus... E ali era o anjo do Senhor, era o próprio Deus falando com Gideão. É. Ele diz o quê? Ser forte, homem valoroso, ser forte. Ó, peraí, então assim, ó, imagina que o nosso filho Samuel, ele esteja com medo, ele está com medo de ir no escuro buscar um brinquedo. Filho, vai lá buscar um brinquedo no quarto. Ah, pai, tá escuro e eu estou com medo. Tem como eu falar assim, ó, vem cá que eu vou tirar esse medo de você? Tem como fazer isso? Não tem como. Como nós tornamos o Samuel saudável para a vida? Nós tornamos o Samuel saudável para a vida falando assim, ó, filho, pode ir, nós confiamos em você. Exato. Confia no papai e na mamãe, lá tá escuro, mas não tem ninguém. Você tá com medo? Enfrenta o seu medo. Vai para cima. Vai lá e busca o brinquedo no escuro mesmo e prova para você mesmo que você é corajoso. Pode ir que eu tô aqui te olhando, ó. Olha como eu fortaleço, Samuel. Não foi assim que o anjo do Senhor fez com Gideão, amor? O anjo do Senhor, que foi o próprio Deus, não chegou em Gideão: eu vou arrancar esse medo de você. Me dá esse medo aqui. Esse medo que eu tiro e você vai liderar o povo. Não, ser forte. Ou seja, o que Deus está dizendo a respeito das tuas limitações emocionais, das tuas paralisias, você tem que cuidar. Você tem que trabalhar os seus medos, as suas paralisias. O que não impedia de Gideão orar, que ele entregou, ele fez sacrifício, ele orou. Claro. Mas quando diz respeito a paralisias, a medo, a emoções, Deus não tira de ninguém. A Bíblia não diz isso, gente. Nós precisamos entender. Boa. É verdade, amor. Não tem nenhum versículo bíblico que fala que Deus tira o nosso medo. Que ele arranca o medo. Que ele arranca o medo. Ele ajuda a lidar e a vencer o medo. Tem um versículo bíblico aí, mas eu só vou falar de Eu sei até qual é. Vamos trazer aqui logo para nossas irmãs. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós já fizemos uma live aqui sobre isso. Sim. E nós não vamos falar sobre isso hoje. Não, mas a gente pode até falar sobre isso ao longo dessa semana ou da outra. A gente pode trazer de novo. Mas é só para o pessoal ficar com aquela pulga. As nossas irmãs, né? Pô, mas a Bíblia não fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Então, assim, ó, não é isso que a Bíblia está... A Bíblia não está falando que esse medo vai ser arrancado do seu ser e você vai viver sem medo. O contexto não diz isso e nós faremos uma live sobre isso, tá? Por enquanto, a gente vai deixar vocês aí com a interrogação. Exato, porque o que nós queremos trazer, já que o Vinícius, ele fica... Né, eu fico agoniada quando acontece comigo. Fazer isso, né, não, eu fico agoniada. Quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falo, não fala um negócio desse, meu irmão, você já começa, o assunto termina. Vamos falar sobre isso amanhã? Vamos. Então amanhã nós traremos essa resposta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Como conciliar isso com administrar o medo interno? Exato. Será que Deus é que tira mesmo? É ele que arranca isso da gente? Então amanhã, amor, amanhã assistam a nossa live que vocês terão essa resposta. Exatamente. Então o que nós queremos trazer? Medo, emoções, é campo emocional. Quem tem que cuidar é o ser humano. Agora, orar, você tem que orar. Você tem que ter uma vida com Deus. Vida com Deus é o que sustenta o ser humano, é o que dá sentido à existência. É o relacionamento. É relacionamento com Ele. Só que Deus é um Deus tão maravilhoso, Deus te ama tanto. Vi minha irmã que está aí no Instagram, que está aqui no YouTube. Deus ama tanto você que Ele não tira o medo. Ele pode tirar se Ele quiser.
Mas sabe por que ele não tira esse medo, essa paralisia? Porque ele quer que você aprenda, deixe de ser criança e se torne uma adulta. Criança não sabe fazer nada. Adulta é quem sabe administrar os problemas. Sim, sim. Deus, ele quer que você vá para a dimensão adulta, para uma dinâmica adulta e aprenda a lidar com medo. Se Deus arrancar todos os problemas da gente, nós seremos eternas crianças, mimadinhas. Gente, Deus, ele quer filhos e filhas fortes, potentes, que vão enfrentem o medo. Por isso, quando ele vem para Gideão, ele não diz que vai arrancar o medo, ele nem arranca. Ele simplesmente faz o quê? Ele responde ali aos vários testes, aos vários pedidos de confirmação de Gideão. Isso, ele vai dando provas de que Gideão pode confiar. Ele vai mostrando. Isso, ele vai dando provas que Gideão pode agir apesar do medo, porque Deus estava com ele. Só que Deus não arranca o medo de Gideão. Deus pode fazer isso? Deus pode fazer até mais, gente. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele não arranca medo de ninguém, porque ele quer te ensinar a administrar essas emoções, porque, imagina, não é só uma vez que você vai ter problema na vida, você vai ter vários problemas. Imagina se Deus toda hora ficar arrancando medo, você não sabe, e você não aprende a viver a vida, a superar a vida. Então, vamos parar com essa história aí, de que Deus tira medo? Deus não tira medo de ninguém, ele quer te fazer uma mulher potente. E o que é uma mulher potente? Que sabe lidar com medo, que não se paralisa. Por isso que a oração, ela te conecta com Deus, mas ela não arranca o medo. Ela te fortalece para superar o medo. E não somente o medo. Às vezes, assim, você tá ansiosa. O que Deus fala? Ele fala para você descansar. Lembra que nós conversamos? Isso, filhão. Então, lá, assim, a Bíblia não fala para que você... Aliás, Jesus não promete que vai tirar a ansiedade de você. Ele fala assim, não vivam ansiosos. Para cada um trabalhar em sociedade dentro de si. Ou seja, se Jesus está falando assim, não viva ansioso, é porque existe a possibilidade de viver ansioso. Mas Jesus não fala assim, eu vou tirar a ansiedade de vocês. Ele fala assim, não, gente, não vivam ansiosos quanto o dia de amanhã, porque o Senhor Deus, o Pai de vocês, vai cuidar de vocês. Não vivam ansiosos, ou seja, lida aí com a sua ansiedade, controla a sua ansiedade, não precisa ficar ansioso, porque o Pai, assim como cuida dos lírios do campo, das aves que estão nos céus, também cuida de vocês. Então, não vivam ansiosos. Olha só, administra a sua ansiedade, lide com a sua ansiedade. Não existe promessa de que Deus vai colocar a mão, vai tirar. Não vai. A Bíblia não garante isso. Não garante. E vai ser saúde, gente. Vai ser saúde para vocês entenderem esse princípio, essa verdade. Nós precisamos administrar os nossos sentimentos. Nós precisamos lidar com eles, encará-los e ressignificá-los, resolvê-los. E aí... Eu não sei se você quer falar mais coisas sobre oração. Sim, eu só quero trazer o seguinte. Você vai precisar orar para se fortalecer. Muito bem, amor. Mas você vai ter que tomar atitude. Essa prisão emocional que vem do medo e vem outras prisões, dificuldade de perdoar, dependência emocional, todas essas prisões, elas só são abertas por você. Isso. Que o próprio Deus te mostra que existe uma prisão, eu creio que Deus mostra sim, com certeza, através da ciência. Mas quem é que precisa abrir essas chaves e sair? Somos nós. É. Sabe por quê? Porque Cristo já fez tudo, gente. Ele já levou cativo o cativeiro. Mas por que nós ainda estamos presas? Porque existem cativeiros que nos pertencem a abrir. Quem abre sou eu. Paulo não fala assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sim. Ou seja, a decisão de estar alegre ou não é uma decisão minha. Exatamente. E alegria é um sentimento. Faz parte do campo emocional. Então, assim, Paulo não fala assim, gente, Deus vai colocar alegria em você e Deus vai tirar a tristeza que você tem aí. A Bíblia não promete isso. Não promete. Né? A Bíblia fala assim, gente, alegrai-vos. Olha, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Ou seja, decida alegrar-se, decida manter-se alegre, decida viver alegre. Por quê? Porque alegria é uma decisão. E é claro que a gente pode trazer depois depressão, a gente pode falar uma live sobre depressão. Nós vamos trazer. A gente pode falar sobre depressão também, mas estar alegre é uma decisão. É a forma com que você olha a vida. Só que aí tem detalhe. Se eu não consigo olhar a vida com um olhar alegre, é porque eu tenho prisões. E como nós falamos na live de ontem, o que sustenta as prisões emocionais? Trauma. Os traumas. Os maravilhosos
Eu vou dizer Não, maravilhosos. que maravilhoso. Traumas. Por que maravilhoso, Vinícius? Que trauma que te desenvolve para a vida. O trauma é que te ajuda quando você a ir pra ressignifica o trauma, você, né? Quando você tem trauma, você aprende a ressignificar e aprender a viver a vida. Agora, se a vida é difícil, se a vida é difícil e a vida é pesada para você, é porque você não ressignificou os seus traumas, então você está presa. Se você está presa, você fica paralisada. E não adianta, você tem que romper com isso. Lembrando que, então, a oração tem a função de te conectar com Deus e a terapia te conecta com você mesmo.